Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida. Estou gravando o meu abertura de pré-mercado com a minha tela, que eu demonstro dois ativos, mini índice e mini dólar. Aqui eu vou começar a análise pelo diário do Berkshire, que é o ativo americano negociado em reais na Bolsa Brasileira. Meus estudos são utilizados para as minhas negociações com o objetivo de negociar de forma responsável meu capital, obter um certificado autônomo de investimento, operar numa mesa proprietária e um certificado de análise gráfica. Quero trabalhar numa empresa listada na B3, quero operar de forma responsável meu capital e utilizo essas gravações e publico esse pré-mercado como metodologia do meu trabalho. Bem, aqui o ativo americano com as ordens já em andamento, o referente ao dia de hoje, dia 16 de maio, segunda-feira. Vou publicar imediatamente isso no YouTube. Então aqui nós verificamos, né, a formação triangular, uma perda do fundo dessas duas métricas que nós estávamos utilizando. O fundo eminente, ele foi testado aqui, aqui nós estamos no diário, para vocês verificarem. Ele foi testado, ele veio abaixo novamente, e aqui nós temos uma sobreposição de dois níveis, 262, 333, e aqui a zona de briga na retração. Então, esse alvo dessa zona de briga é fatidicamente o alvo primordial para essa semana. Então, vamos ver como o mercado vai evoluir hoje em termos de ações brasileiras. Aqui nós verificamos o nosso índice no 15 minutos. Vou modificá-lo para o diário, porque esse é o objetivo do pré-mercado. Primeiro, verificar os tempos mais longos, né? Então, temos aí a verificação do diário. Num determinado instante, acreditávamos que essa linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, né, porque aqui os fundos, né, ela está descendente, a linha de tendência de alta. Então, nesse ponto, se ele vir tocar novamente nela, ele faria a mudança de sentido da rua para a avenida, né, da avenida para a rua. Então, é o que aconteceu, está aqui, tocou, virou. Então, nesse ponto, ele viria abaixo, como ele veio ali, ó, né? Então, nós operaríamos esse ponto aqui abaixo com alvo determinado, operaríamos esse ponto aqui abaixo com alvo determinado, operaríamos esse ponto aqui abaixo com alvo determinados, e essa aqui é a nossa métrica, tá? Então, nesse ponto, ainda teria quem na perda do fundo? Não, já não daria 1,5 partindo daquela negociação. Como aqui nós temos um magnético, né? Ou seja, onde o preço houve um consenso, e aqui nós tivemos novamente ele, e essa própria barra sim também, essas duas barras indicaram o que nós chamamos de mudança de direção, mudança da tendência, formação da N1, a avenida deu lugar à rua. Então, vamos verificar novamente essa métrica, colocando nesses dois shooting star aqui, que são essas estrelas, né, da tarde aqui, essa régua mudando de posição e verificando claramente aqui essa mudança do aspecto diário em relação às ações brasileiras. Aqui eu vou colocar o time frame de 15 minutos, não de 1 hora, e vamos ver como que essa métrica se seguiu após esse fundo definido. Então, foi durante a metade de um pregão, bateu no fundo e formou uma primeira onda. Depois, essa onda foi na abertura testada, a abertura da última hora lá do dia anterior, né? Então ela veio e fez uma barra gigante, né? A gente verifica aqui que é a progressão desse movimento, porém com essa trap, né? Essa trap foi pressionada talvez por esses vendedores, que os compradores não estavam conseguindo superar. Os vendedores apertaram até que essa trap veio abaixo, né? A armadilha foi bem calibrada e ela deu esse salto gigantesco. Nesse salto, ela voltou novamente à mesma posição, formando a primeira, a segunda e uma terceira onda, no caso que é 1, 2, 3. Essa terceira onda, a quarta, e essa quinta aqui é uma só, tá? Por causa dessa impulsão. Quando ela vem aqui, ó, isso aqui é uma onda só, não tem ondas, aqui não tem esse meio não existe, tá? Porque foi dentro do mesmo pregão, ainda com esse toque na 72, tá? Então, isso aqui é uma onda só. Então, aqui é a primeira, aqui é a segunda e essa é a terceira, tá?
Então essa é a onda mais forte, está aqui a mudança da tendência, está aqui a maneira com que ela foi operada pelos posicionadores de contratos futuros de swing trade ou de position trade, ou até mesmo de investimento para reposição de perdas em patrimônios aportados no Brasil. Se você aporta dólar, troca por real, compra ações brasileiras e as ações estão desvalorizando, você vai comprar mais ações, vai aportar mais capital. Porém, você tem que estar vendido, já que elas estão diminuindo de valor, você vai estar vendido. Num determinado momento que elas começam a ganhar valor, você vai inverter a posição, você vai ficar comprado. E aquilo que você ganhou, você continua comprando. Só que aí você faz o hedge do segundo fator. Qual que é o segundo fator? A multiplicação. Você tem que comprar dólares. Se no caso o real está desvalorizando, aí você tem que vender dólares. Então você tem que fazer ainda um segundo índice sobre isso. Porque no final, o que você quer? Tirar dólares. Então você vai vender as ações, vender os índices e tirar os dólares. Então você tem que ficar atento nesse aspecto, tá? Bem, então aqui a impulsão ela está acima da média, a média é uma previsão muito boa de preço, e aqui nós vamos verificar ele agora para análise no caso de... Aqui é o dólar, né? Bem, então nesse caso aqui ficou bem claro que ela já predisse isso, e ela está acima, a bola de cristal já predisse o preço, né? E ele já está acima dela, e a tendência continua, tá? Porém, a tendência de alta já está perdendo força. E houve um kick aqui, só que dentro do pregão. Então, o kick de 1 hora, ele não é aquela situação. Então, durante o pregão de futuros, nós vamos manter isso aqui nos 15 minutos, tá? Então, vamos verificar os 15 minutos. Aí, nós verificamos já exatamente o contrário em relação à tendência. A tendência teve o pique, veio aqui e agora ela já está se mostrando com a bola de neve ou a bola de cristal, ela já está se mostrando uma tendência reversiva. A tendência de alta veio, porém não atingiu o fundo, tá? Ela já atingiu 7,36, é menor que 8, tá? Então vamos aguardar ela para uma nova escalada. Bem, aqui no dólar nós vamos fazer a mesma análise, porém vamos iniciar pelo diário. Aqui nós verificamos que o que nós havíamos falado sobre ele, que era a hiperbólica e a segunda tentativa, ele já deixou aqui a onda C, nós colocamos claramente aqui, né? A partir desse ponto, né? 1, 2, 3, 4, 5 nesse topo, uma falha A, né? Seria o A, o B, e ele formou o C. Mas esse desenho não está refletindo a onda toda. Ele foi feito nesse pregão com base na predição desse preço. Então agora ele tem que claramente mudar para cá, ó, tá? O topo da linha C. Por que o topo da linha C? Porque pela teoria de Dow e pela teoria de Elliott, a onda C ela pode ser uma onda que está iniciando o movimento da sexta onda, ou seja, nessa falha dela, ela faz uma sexta onda maior. Então, nesse caso, nós vamos utilizar a régua de negociação alavancada para ver se essa métrica tem fundamento. Então, se ele partir de um determinado local aqui, que for o mínimo, né, que ele fez, e nesse caso aqui, esse mínimo é maior do que aquele lá, então nós vamos usar somente a escalada, tá? Qual foi a escalada? A escalada foi, ele veio até o 5, ele já testou o 7, porém ele não voltou no 5. Então, nós vamos inserir esse objeto aqui, que é a caixa de vinho, né? Então, essa caixa aqui, ó, ele não atingiu esse fundo do 5, tá? Então, essa próxima alavancagem dessa onda ainda não está confirmada, porque nós não temos nenhum engolfo de alta, muito menos um harami. Então, o harami seria hoje abrir acima desse valor da sexta-feira, fazer mais alto e fechar abaixo do fechamento da sexta-feira. Aí teríamos um harami. Um engolfo de alta ele vir ao fundo, voltar e fechar mais alto, certo? Então nós teríamos um engolfo de alta, tá? Então fiquem atentos às possibilidades dessa barra do diário. Vou manter aquela seta lá em cima e vou alterar isso aqui para... Não, aqui ele vai permanecer no diário. Aqui nós vamos para o 1 hora. Bem, no 1 hora,
considerando as mesmas métricas, nós vamos verificar a forma como a onda ABC se projetou nesses últimos dias. Então ela chegou num determinado ponto, nós utilizamos essa métrica aqui, né, porque aqui dá para ver que tem uma figura aqui emblemática. Eu deveria já ter feito isso aqui antes, eu não fiz, mas hoje tem como fazer, com paciência, né? Eu vou colocar ela pegando, eu sempre coloco uma antes e uma depois, só que a antes aqui, ó, é um gap, tá? Então aqui nós vamos mudar ela para a cor mais representativa possível. Ela já está preenchida, a cor que nós chamamos para destaque. Então nesse ponto aqui, ó, podem ver, né? Tá aí, foi muito bem definido lá. Essa métrica nós colocamos com base nela lá. Eu vou deixá-la estendida para que ela represente melhor, e ela vai ficar estendida com essa base nessas duas figuras aí, durante esse estudo. Então aqui ela está fazendo já a onda C, né? Ela já está definida, né? Bem claro, foi colocado já isso, ela veio aqui e tal, formou lá o topo. Tá aqui a A, aqui está a B e aqui está a C. Porém nós já temos esse que eu chamei de bufo do touro no meu estudo, que está na Arpoando Baleias. Então aqui no Arpoando Baleias você pode ver que teve um diamante, né? Tem essa figura fantástica aí que o touro pulou, deu um coice para cima, desceu. Isso aqui é a cauda da baleia, a baleia virou de cabeça para baixo, que está a boca da baleia. A baleia está mergulhando? Tá. Mas aqui, nesse ponto, dessa reversão, nesse nível 7,14, já passa a ser muito interessante. Porém, nós temos aqui o reta de chegada, que coincide com o 14, e nós vamos dar uma olhada em relação ao que já foi, né, o preço do dólar. Então, veja bem, o início da tendência, que é o primeiro movimento dela aqui, ó, a primeira zona de briga dela, seria o alvo, tá, desse movimento que está começando a estruturar aqui. Aí nós teríamos um ombro aqui, uma cabeça aqui e um outro ombro. Esse ombro seria nessa faixa aqui, ó. O fiel está indicando, nós vamos colocar um objeto. Então o nosso segundo ombro seria nessa faixa, tá? Então nós vamos colocar aqui um objeto chamado caixa de vinho, tá? Então é o lavanda que eu uso aqui, né? Então tá aí, seria o nosso alvo para a queda do dólar, tá? Bateu aqui, segue aqui, primeira retração, né? Que ele pode fazer, ele pode retrair dali do 3, passar pelo 5 e vir o 7, ou seja, a volatilidade está alta? Tá, porém num patamar diferente. E se a volatilidade estiver alta, num patamar mais alto? Aí nós temos lá, né, que nós chamamos de estratosferas. Depois que você sai do azul do céu profundo, estratosfera, ok? Bem, seguimos aqui nesse tempo gráfico agora, mais curto. Já estamos em cima da hora para publicar, já está quase começando o mercado, não vai dar nem tempo de publicar. Então aqui está a devoção aos animais em que todo operador tem interesse. Urso, águia, falcão. Falcão é os Hawking e os Doves. Então os falcões estão dizendo que o preço vai para a estratosfera, e os Doves estão dizendo que se apoiarão num patamar mais baixo. Então, segue a maneira como vocês pensam, essa é a minha forma de agir, e eu coloquei isso claramente nas minhas análises. Lembro a vocês que eu sou um operador virtual, publico as minhas informações com base nos meus estudos, e informo que essas operações, esses estudos não são call, nem representam sugestão de negociação para nenhum tipo de ativo. Para operar na bolsa B3, os ativos mini dólar e mini índice, procure um agente autônomo de investimento credenciado, procure uma corretora credenciada, utilize somente as plataformas registradas, deposite somente seus valores nas corretoras credenciadas na CVM. Façam bons negócios na B3. Obrigado.